Olá pessoal, eu sou o Eduardo aqui do BritoCast. Estamos começando aqui mais um programa aqui para abençoar a sua vida. Eu tô aqui hoje com um convidado especial. Já está aqui do meu lado o presbítero Cleito. E tem um outro convidado que nós chamamos aqui para complementar essa mesa aqui. O presbítero Douglas está aqui com a gente também. E quero falar com você aí, não esquece, inscrever no canal, deixe seu like. Ajude aí a gente a crescer esse canal aí. Compartilhe aí para seus amigos. Presbítero Cleito, fala comigo, meu amigo. Olá, meu amigo Eduardo, mais uma vez aqui, né, para a honra e a glória do Senhor Jesus, feliz. O segundo, né, de 4 episódios, assim como nós falamos, né, deixamos para os telespectadores, para eles lançar os temas, e o tema agora é bem atual, para os dias que nós estamos vivendo, arrebatamento. Né? O pessoal está acompanhando. O pessoal está acompanhando. Tá e no primeiro episódio, eu não falei do meu canal, né? Então, pessoal, Teologando com Cleito Camargos. Acompanha lá no YouTube, tá? Um canal antigo, mas tem poucos vídeos. Mas agora nós vamos começar a alimentar e colocar vários vídeos lá. Inclusive, esses episódios aqui do BritoCast, nós vamos passar ele na íntegra lá, né? Teologando com Cleito Camargos. Põe nós lá. É o canal dele aí, gente boa. Tô acompanhando lá também. Tem uns vídeos massa lá. Também tô aqui com o presbítero Douglas. Fala comigo, Douglas. Como é que você tá, meu amigo? Tô super bem, né? Melhor agora, né? E quero agradecer já a oportunidade, né? O convite de estar aqui, né? Tenho certeza que esse podcast hoje vai ser de muita avalia e de muita edificação para todos que estarão ouvindo, que estarão assistindo esse podcast, né? E Amém. Crescendo, né, no conhecimento. Amém. Presbítero Cleito, o que você acha aí, o que nós estamos passando já nessa vinda aí, que o sonho do nosso cristão, nosso evangélico, que somos, é pedir, né? A gente sentir a volta de Jesus, a gente almeja, a gente que está pregando a palavra do Senhor, a gente que ministra aí a palavra do Senhor, a gente almeja a volta do Senhor. O que você acha? Qual que é o caminho que nossa igreja, vamos começar aí, tá entrando nesse capítulo aí da volta de Jesus? A volta de Jesus, ela é esperada desde a sua ascensão ao céu, né? Então, a partir do momento que Jesus subiu aos céus, eles já esperavam que Jesus voltaria o mais breve possível. Inclusive, até já falei em alguns esboços meus que as pessoas esperavam Jesus, por exemplo, vamos lá para a casa do Eduardo, nós vamos ler a Torá, né? Nós vamos cantar uns salmos e esperar Jesus voltar. Se Jesus não voltar, nós marcamos lá para a casa do presbítero Douglas. E assim nós estamos até hoje, né? Cultuando a Deus, esperando Jesus voltar. E nessa questão de Jesus voltar, como se diz, o ápice de todo o crente. É o arrebatamento da igreja e a eternidade com Cristo Jesus. Essas duas principais, né, questões que o crente almeja para a sua vida. É o que nós estamos esperando, né, presbítero Douglas? Com certeza, porque o arrebatamento tem que ser como é que se diz? A pedra angular e da pregação porque hoje em dia nós temos visto que vários pregadores preferem pregar um outro evangelho, mas esquece de pregar a realidade do arrebatamento, né, de Cristo. Quase ninguém hoje você não vê muito essa pregação sobre o Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Hoje o pessoal está aí pregando sobre casa, carro, bênçãos materiais. A gente vê até uns vídeos engraçados aí na internet, que às vezes esses vídeos trazem até uma indignidade pra gente. Hoje mesmo mandaram pra mim, pessoa fazendo um balé dentro da igreja, praticamente seminua. Então, assim, você vê as coisas, as pessoas estão brincando mesmo. E por quê? Porque muitas pessoas esqueceram de pregar aqui o Apocalipse, a volta de Jesus. O que vocês dois têm essa base pra gente gente agregar essas pessoas, para as pessoas estar vendo esse vídeo e entender o que é a volta de Jesus, para a gente passar para esse pessoal, para eles estar ciente realmente, como vocês dois, Cleito aí formado, você também um homem de Deus aí,
pra gente passar para essas pessoas realmente a verdade, né? Porque a gente somos cristãos, a gente tá aqui para passar a verdade. O que vocês falam pra gente? Na verdade, as pessoas, elas estão desacreditando o evangelho de Cristo Jesus para se cumprir a profecia, né? As pessoas iriam, vamos dizer assim, banalizar o nome de Cristo, né? Aumentar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Então as coisas têm que acontecer. Eu sempre digo que nós estamos vivendo como se fosse num funil. As coisas estão afunilando a cada dia mais e mais. Então, assim, muitas pessoas não acreditam que Israel seja o relógio do ponteiro de Deus, né? Mas o próprio Jesus diz, olha, olhar é para a figueira. Então, essa questão, nos dias em que nós estamos vivendo, fica deturpada para que muitas pessoas não alcancem esse arrebatamento tão esperado pela igreja. Então eles começam a banalizar a pregação. Eu sempre digo que na pregação, a pregação ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da pregação, né? Antigamente, os hinos da harpa cristã que eram cantados, né? Precioso para mim é Jesus. Os hinos cantados de hoje em dia você é precioso. Então tiraram Cristo do centro da pregação e colocaram o homem, né? Então estão deixando Cristo de lado. Então nós temos que colocar Cristo na pregação. A maioria dos lugares, talvez, a pregação hoje ela quer falar sobre bênçãos materiais, bênçãos, né, financeiras. Então quer jogar piadinha para o obreiro, quer jogar piadinha para a irmã, quer jogar piadinha para alguém que não é crente. Então não adianta esse tipo de situação. É pregar a palavra do Senhor, que o Espírito Santo vai falar em corações e vai ter conversão de pessoas, e essas pessoas vão estar aptas a participar do arrebatamento da igreja. O que você me fala aí, meu? E como o presbítero Cleito estava bem ponderou nas suas palavras, quando o pregador ele tira o foco da mensagem principal, que é Cristo, é Cristo que deve ser a mensagem principal de nós que somos pregadores do Evangelho. Quando o pregador ele tira o foco da mensagem, que é Cristo, né? E começa já a usar de artifício, né? Usando outros tipos de chavões, querendo chamar a atenção da plateia, né? Para si, isso já não é o verdadeiro evangelho, já desvirtua o que Cristo, né, nos ensinou, que é para pregar o evangelho que traz a transformação na vida das pessoas, né? E realmente esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque é uma realidade. Porque a palavra de Deus, às vezes, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que há de vir. O que vocês acham? A terra já está meio que sentindo essas dores de parto para essa volta de Jesus. Às vezes eu estava conversando aqui no privado aqui, mais cedo, e até a gente comentou que às vezes as pessoas não querem largar a terra. Tá segurado nos bens, tá na fazenda, terra, no trabalho, e esqueceu que a palavra ainda vai se cumprir. Então a gente está vendo guerra, está vendo muitas coisas acontecendo. Nós estamos caminhando, o anticristo já está vendo, a igreja já está vendo os sinais deles. O que vocês falam através desses sinais aí que está acontecendo? Antes de ponderar essa pergunta aí, mas me disseram que você é pós-tribulacionista? Não. Eu sou filho do rei. Olha aí. Desde já também a gente não falei, né, para os telespectadores, então eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, né? Então, por exemplo, Lucas 17:34 fala a respeito de duas estarão no campo, né? Uma será levada, outra será deixada. Duas estarão moendo, uma será levada, outra será deixada. Então, assim, essa questão eu vejo como duas igrejas, né? Uma igreja que será levada, uma igreja que será deixada. Então, hoje, as duas igrejas elas estão caminhando junto. O próprio Jesus disse, olha, deixa com que o joio cresça no meio do trigo, porque o trigo não pode ser afetado pelo joio. No dia da colheita, nós vamos fazer em molhos e vamos jogar fora, né? Então, hoje tem
duas igrejas caminhando junto, mas somente uma será arrebatada. Somente a igreja de Cristo escolhida, comprada com um preço de sangue, né? E essa igreja será arrebatada, a verdadeira. Então, como nós havíamos falado anteriormente, as pessoas estão brincando de ser crentes, as pessoas querem machucar as outras pessoas, as pessoas estão fazendo de todas as formas para que o máximo de pessoas possível se distancie do Evangelho de Cristo, mas nós temos que pregar nesses últimos dias, né? Porque a própria profecia diz que será no abrir e fechar de olhos, né? Então, a partir do momento nós não sabemos, podemos estar aqui nesse momento e nós não voltarmos nem para casa, né? Então, o próprio texto diz que nem todos provarão da morte, né? Eu creio que estou no meio desses, né? Serei arrebatado por Cristo Jesus, que não vamos provar da morte. E aí você falou, nós estamos tão apegados a essas coisas materiais que talvez esqueçamos do céu, né? Mas, muitas vezes, como nós falamos anteriormente nos bastidores, muitas vezes nós estamos distante desse céu que está preparado para nós, né? Muitas vezes por nós estarmos distante, né? Talvez nós não estamos almejando o céu dessa forma com que está sendo preparado para nós. O próprio Isaías 59, né? Primeiro diz, olha, eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para nos ouvir. Um versículo muito bonito, né? Mas em compensação o versículo seguinte diz, mas os seus pecados, as suas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes essa separação das duas igrejas, essa separação do meu pecado, da minha iniquidade, que faz entre eu e o nosso Deus, talvez essa separação que está me distanciando desse céu que está preparado para mim no arrebatamento da igreja. Nós estamos perto do arrebatamento, nós não sabemos, foi o que você falou. Mas o que você acha, presbítero Douglas? Qual a base bíblica que a igreja vai passar por arrebatamento ou anticristo antes? O que você fala pra gente referente a esse percurso que a gente está levando? Só pegando um gancho do presbítero Cleito, eu também sou pré-tribulacionista, futurista, pré-milenista, né? Eu não creio, com vasta base bíblica, que a igreja não passará pela grande tribulação. Até nós estávamos comentando antes de começar o podcast, né, que como o noivo não vai derramar sua ira contra a noiva, né? Uma noiva que está, né, ansiosa para o encontro com ele. Então, essa ira, esse cálice da ira de Deus não é para a noiva do Cordeiro, não é para a igreja, mas é para todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus. São para aqueles que rejeitam, né, a pregação do evangelho, que viram as costas. Então, essa vai vir a ira de Deus para com essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e versículo 7, até estou com a Bíblia aberta aqui, diz, e a vós que sois atribulados agora, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Aqui fala bem claro de um descanso para a igreja, um descanso para a noiva. Ou seja, não é a ira para a noiva, não é a grande tribulação para aqueles que esperam a volta de Jesus, mas um descanso. Aqueles que vão ficar, primeiro arrebatamento, aqueles que vão ficar, depois Jesus vai voltar quanto tempo? Porque é necessário também nós entendermos que essa vai ser a segunda vinda de Jesus. Que a primeira já teve. A primeira ele veio como cordeiro, né? Agora ele vai vir como leão. Como leão. Na primeira vinda ele veio como servo, agora ele vai vir como rei. Então nós vamos ter 3 voltas. Não. Porque a primeira, né? A primeira, a segunda, que é a igreja, e depois 7 anos. Veio a primeira. A segunda vinda de Jesus, é necessário nós entendermos que vai ter 2 fases a segunda vinda. 2 fases. Ele não vai tocar o pé na terra, ele vai ficar nas nuvens. A primeira fase, que fala em grego a porasia, né? O encontro da igreja com ele nos ares, né? Que é somente para os eleitos, para a igreja, que vai encontrar com ele nos ares. E já a segunda fase, que é a última fase, vai ser a manifestação da glória dele diante de todo o povo. Aí todo olho verá.
Aí que se cumpre aquela palavra. E qual que é o tempo? E qual que é esse tempo? Onde entra os terraplanistas, né? É todo olho verá, então para toda a terra ver Cristo, a terra tem que ser plana, né? É quadrada. Assim como o presbítero Douglas falou, né, a respeito também de ser pré-tribulacionista. Assim, nós concordamos, respeitamos as opiniões das pessoas. No último podcast eu falei que desde o tempo de Jesus existiam várias linhas de pensamento a respeito da Torá, né? Os macabeus, os saduceus, os judeus, os essênios, os zelotes e por aí vai. Então nós respeitamos todas as linhas de pensamento, né? Seja você pré, né? Seja você mid, né? Ou meso-tribulacionista, ou então seja você pós-tribulacionista, o importante é nós estarmos preparados, meu irmão. Tá preparado se for pré-tribulacionista, se for mid, se for pós, então o cristão ele tem que estar preparado para qualquer situação. O irmão Cleito estava errado, né? Vai ser o meso-tribulacionista, vai ser no meio da grande tribulação, nos 42 meses. Primeiro que vai ser só maravilha, né? Os 3 anos e meio. Então, só alegria, paz, eram os crentes que estavam fazendo todo aquele alvoroço, as intrigas que acontecia, era tudo por causa dos crentes. A partir do momento que a igreja foi arrebatada, né? Esse primeiro período da grande tribulação, as pessoas vão pensar que quem estava fazendo toda a discórdia na terra eram os crentes. Só que quando as nações começarem a se voltar contra Israel depois que Israel não quiser adorar o anticristo, aí começar também a segunda fase da grande tribulação, né? Então aí o cerco começa a fechar. Então esse período é 3 anos. 3 anos e meio, 42 meses. E depois desses 3 anos e meio aí vai começar o segundo período da grande tribulação, né? Então, assim, para quem crê que vai no primeiro, né? Amém. Não vai participar nem do período de paz, né? Tem gente que não quer nem saber dessa história, ele só quer ir na primeira e pronto. Só que para ir para a primeira tem que ser bem, tem que passar pela porta estreita. E outro que Jesus diz que Israel é o relógio de Deus no mundo, né? Olhar para a figueira. Mas tem muitas pessoas que falam assim, eu não quero ser crente não, quando for na grande tribulação eu me, como se diz? Eu me entrego, né? E eu fazer igual o ladrão da cruz? Eu me entrego e vou ser morto, aí eu vou ser salvo. Agora você imagina, hoje com o Espírito Santo, né? Convencendo, consolando as pessoas, muitas pessoas não querem nem saber. Imagina quando o Espírito Santo sair da terra. Porque o próprio Jesus lá em João 14, né? Ele diz, olha, estou indo para o Pai, mas deixo convosco o Consolador, né? Então Jesus está com a destra do Pai, mas ele deixou conosco o Espírito Santo. Só que nesse período da grande tribulação, o Espírito Santo não vai estar mais aqui, meu irmão, né? Então, aonde se cumpre talvez a profecia de Isaías 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Essas igrejas que hoje nós congregamos aí, eu acredito que no segundo período da grande tribulação, presbítero Douglas, as pessoas vão entrar procurando alguém. Cadê aquele irmão que pregava? Cadê aquela irmã que cantava, né? Então, inclusive, não sei lá no estado de vocês no Brasil, mas lá na minha cidade mesmo, as igrejas, quando elas são feitas, são construídas, eles colocam a Bíblia ali embaixo. Placa. Não, ali embaixo do púlpito, né? Eles fazem uma caixa. A pedra fundamental, né? Eles colocam uma caixa com a Bíblia, né? Na esperança de que um dia essas pessoas for procurar a palavra de Deus, porque nesse segundo período da grande tribulação, você não vai encontrar a Bíblia em lugar nenhum, meu irmão. Você não vai encontrar a Bíblia escrita, você não vai encontrar a Bíblia na internet, você não vai encontrar a Bíblia em lugar nenhum. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que não vai encontrar a Bíblia? Porque o anticristo ele vai querer uma adoração exclusiva para ele. Ele vai acabar com tudo. Né? Então hoje, já vamos dizer assim, já está começando, né? Como eu disse anteriormente, nós estamos no funil. O funil está cada vez se afunilando. Então hoje, eles estão modernizando a Bíblia e já estão começando a retirar alguns versículos, né? Então, muitas vezes, todo o conteúdo que você encontrar hoje na internet, vai lá, curta, compartilha, porque você vai estar ajudando a evangelizar alguém. Sim. Né? O que nós temos visto hoje é o crescimento daquelas pessoas
de banalizar Deus, de tirar o nome de Deus, né? Por exemplo, os ateístas, né? Essas pessoas que não acreditam em Deus, e eles querem convencer as outras pessoas também a acreditar que Deus não existe, que Deus é um delírio. Inclusive tem até um livro que fala que Deus é um delírio, né? Querendo fazer com que as pessoas desacreditem, não acreditem em Deus, não acreditem na palavra de Deus, e isso tem crescido, né? Governos têm se levantado querendo, né, tirar a Bíblia, tirar qualquer objeto, né, que remete à fé, como a cruz, como, né, nome de Deus. Então eles estão tirando, estão, né, querendo excluir o nome de Deus. Isso nós podemos ver a ação do anticristo, porque ele vai se levantar tudo que tem o nome de Deus, tudo que se chama Deus e tudo, porque, como o presbítero Cleito disse, o anticristo ele vai vir, ele vai ser levantado para ser adorado, né? As pessoas vão seguir ele como uma pessoa influente, né? Uma pessoa que virá para tentar, que vai resolver os problemas do mundo, né? Um governo mundial que vai tentar resolver o problema do mundo. E nós temos visto isso. De economia, questão, todos os aspectos de hoje dos governos mundiais, ele vai entrar e vai resolver todas as situações. Fome, né? Paz, então... A Rede Record, ela fez um filme, tipo, acho que novela, não sei. O merchandising aí. Baseado na volta de Jesus, na volta de, né, anticristo. A gente viu, não sei se vocês assistiram. Para te falar a verdade, essas questões de novela cristã ou evangélica, assim, para te falar a verdade, eu não assisto, né? Assim, por a Bíblia talvez não contar com muitos detalhes a história, então eles vão incrementar, vai contar uma historinha lá, então... E muitas vezes alguém ele assiste aquilo e pensa que vai ser daquele... Não, e pensa que é daquele jeito que aconteceu mesmo, daquele jeito que ia estar na Bíblia. Era o que eu ia chegar nesse assunto, assim. Eles fizeram essa novela. O fim do mundo, arrebatamento, anticristo, tal, Israel e tal. Dentro da Bíblia, que é hoje que a gente crê, que a gente lê, eles, igual você falou, a pessoa vai estar olhando aquilo ali, uma pessoa que não lê, que não procura a Bíblia, talvez, eu vou esperar. Porque foi tão fácil, né? Foi tão legal, morreu lá fulano, mas o outro tá vivo lá. Então, assim, eles acham que as coisas vão ser da forma que as pessoas talvez trazem uma maquiagem na volta de Jesus. Mas vai ser muito feio. Eu chamo o crente papagaio, né? Ele só fala o que ele ouve. Né? Ele não lê... Não procura estudar ver eu ouvi alguém falando isso, então eu vou... Eu sou muito curioso, às vezes eu pergunto, a gente tá os amigos, eu vou fazer algumas perguntas para me saber o embasamento que a pessoa tem. Porque assim, eu sou assim, se eu sei que você tem uma coisa boa, eu tô te tirando de você, aí eu vou saber que você é uma boa pessoa para me estar do lado. Outro se eu dia ver que você tem umas conversas... Mim mesmo. Outro dia chegou uma pergunta pra mim. Foi benção pura. Presbítero Douglas, fala pra gente aí. A gente já estava aqui no assunto do terceiro. 3 anos. 3 anos e meio. Depois dos 3 anos e meio, o que vem para o povo? Esse 3 anos e meio. Aí depois desses 3 anos e meio, que tem uma. Fala desses 3 anos e meio, fala 3 anos e meio de uma falsa paz, né? Que vai vir sobre a terra. Vai reinar uma falsa paz. E depois, quando eles pensaram que a paz e segurança, né? Como diz a palavra de Deus, virá sobre todos repentina destruição, né? Ou seja, vai ser rápido. Parece que o governo do anticristo vai ser o governo do sonho. Vai ser o governo que todos sonharam, um governo único, um governo que realmente vai resolver o problema da fome. Picanha, não, né? Nada. Um problema que vai cumprir com as promessas, entre aspas, né? Tudo que prometeu vai cumprir. Então vai ser um governo que vai ser considerado, que vai ser aplaudido por toda a terra, né? Toda a terra vai ser unificada, porque esse governo vai conseguir unificar todos. Todas as nações serão unificadas, né? Toda vez que sai alguma internet aí, uns vídeos e tal... O pessoal apontou lá para aquele presidente Macron,
porque ele tem 40 e poucos anos, a mãe dele... Então, assim, o povo tenta adivinhar quem que tá perto do anticristo. Só que não é assim, não é adivinhar. A hora que ele talvez já tá né? Já tá fluindo, mas ninguém ainda viu. Não, o espírito do anticristo ele já está reinando, O já espírito está do aí, né? anticristo. Yeah. Mas ele ainda não se manifestou porque a igreja está na terra ainda. Né? Como diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 11, né? Que diz... Não, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira e com todo engano de injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então aqui nós vemos que o que ainda está impedindo o anticristo de reinar é a igreja, é o Espírito Santo que está sobre, né, a igreja, que ainda está convencendo as pessoas, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa, o homem, do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, o anticristo não foi, né, revelado ainda justamente porque a igreja ainda está na terra. É isso que ainda, né, impede que ele seja manifestado, mas o espírito dele já está operando. Porque a gente vê, né, muita morte, muitas coisas acontecendo, pessoas inocentes, né, Cleiton? Pessoas inocentes morrendo. Eu brinco ainda com os meninos que eu penso assim, Deus olha para a terra e fala, eu preciso já recolher meu povo, porque eu não aceito, é muita morte. A gente até brincou, vai comentar sobre a tragédia que aconteceu. Não foi só lá. Teve outras tragédias também sobre água que teve aí. Mas, sim, é muita coisa acontecendo e o povo não acordou. O povo não acorda. O povo vê debaixo dos seus olhos e não acorda. Vai acontecer como está em Apocalipse, que vai vir aquelas pragas do Apocalipse, vai vir o cálice da ira de Deus vai ser derramado e em vez deles se arrependerem, eles vão colocar a culpa em Deus. Deus é o culpado. Deus vai ter é o que caçar alguém. Tudo. É igual agora, eles perguntam, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus bom, por que ele permite todas essas calamidades, todas essas catástrofes, pessoas boas morrerem? Né? Mas se esquecem dos nossos primeiros pais lá do Jardim do Éden, né? Depois que eles pecaram. Ninguém quer assumir a culpa, né? Como o irmão falou lá do Jardim do Éden. A pessoa fica colocando a culpa no outro, né? Não, senhor, foi a mulher que tu me deu, né? Aí chegou pra mulher, não, foi a cobra. Então ninguém quer assumir a culpa. Mas como o presbítero Douglas falou lá sobre 2 Tessalonicenses, vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses 4, né? 16 e 17 e 18. As pessoas indagaram Paulo perguntando, que Paulo dizia que Jesus ia voltar no tempo dele, né? E o próprio Paulo diz, olha, nós que ficarmos vivos, né? Seremos transladados. Então, a igreja de Tessalônica ficou preocupada. Falou, mas e as pessoas que já morreram, né? Então, Paulo escreve lá para a igreja de Tessalônica para tentar dar uma amenizada na situação, que eles também iam ressuscitar, né, em um corpo glorioso, mas de imediato seriam as pessoas que estavam vivas que seriam arrebatados, né? Então, mas de imediato as pessoas que morreram, eles iriam ressuscitar primeiro. Então, aquelas pessoas que morreram, entregaram sua vida por Cristo Jesus, desde Adão para cá, né? Pessoas que foram mortas no Coliseu, pessoas que foram queimadas na Inquisição, né? Pessoas que foram, de todas as formas, mortas por fogo, mortas no mar, as pessoas serão ressuscitadas para a volta de Cristo Jesus. Então, Paulo já deixa bem claro para os irmãos de Tessalônica ficarem despreocupados que o arrebatamento não seria só para eles. E os ímpios, né, vai ter também, eles vão ter também prestar conta diante do tribunal de Cristo, que já é assunto para um próximo debate. Próximo programa. Fala, meu amigo. E tem, por exemplo, tem o anticristo, que ainda será revelado, e tem os anticristos. Que já está aí. Que as pessoas que são contra Cristo, né? Que se levantam. Anticristo. Os anticristos, né? Que não crê, né?
são os ateus, as pessoas que não acreditam, falam que Deus não existe, né? Como diz o salmista, diz que desunece no seu coração que Deus não existe, né? Então, como aqui na primeira epístola do apóstolo João diz, no capítulo 2, versículo 18, diz: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Uau. Então aqui o apóstolo João já está dizendo aqui que desde aquela época já tem os anticristos, as pessoas que se levantam contra Cristo, né? E o agente principal da maldade que será levantado, o anticristo, que vai se opor contra tudo que se chama Deus, contra a igreja, vai querer, estabelecer um governo, vai estabelecer o governo único e, por que não, uma religião única também, que será a adoração a ele, né? E vai ter porque assim como existe a trindade bíblica, a trindade, a Santíssima Trindade, vai ter a trindade satânica Satânica também. né? Vai existir. Vai. Entendeu? Eu sempre brinco, até o ser humano também tem a trindade, né? Eu falo que Deus mora numa casinha de três cômodos, né? Corpo, alma e espírito. Então, essa trindade satânica, a besta, o anticristo e o falso profeta. Os três. Ou seja, o anticristo, ele não vai fazer nada sozinho, ele vai ter os seus comparsas. Aqueles que vai fazer os milagres, a besta também, que vai ser também adorada, né? Que fala de uma chaga mortal que a besta vai ter e depois milagrosamente, né? Entre aspas, será curada. Inclusive, tem uma profecia também do Mar Morto, né? A pessoa não consegue nem afundar porque o nível de sal é tamanho, né? Por exemplo, os rios deságua nele, né? E a água sempre mantém o mesmo nível, ele fica abaixo do nível do mar. É um mistério de Deus ali. O sal é um exemplo assim, 7 vezes mais. E nesse período depois da igreja ser arrebatada, então ela vai se tornar água doce. Hoje, se você pesquisar aí no próprio YouTube, você vai ver que em volta dele já está aparecendo buraco, né? Uau, até sério? eu acompanho a Israel com... Tem aquela Raquel... Não, Israel com a Aline, se eu não me engano. Aline, yes. Ela fez até um documentário, então esses buracos, eles chamam de bolainos, em volta do Mar Morto, já tem peixinhos, né? Então, água doce, então a profecia está se cumprindo. Então, nesse período vai aparecer tantas doenças, porque ele em volta do Mar Morto vai ter plantas medicinais. Então, quem tiver, como se diz assim, o direito de posse daquela região, vai estar com a faca e o queijo na mão, né? Então, talvez pode começar a ter uma briga ali, porque como o irmão falou, chagas mortais, então vai ter ali plantas medicinais que vai curar vários tipos de enfermidades, né? Mas aí Marcos 13:32 diz que a hora, né, e o dia ninguém sabe. E quantas pessoas já prediram, né, a volta de Jesus? Pessoas venderam suas coisas, venderam os seus bens, ficaram em cima das suas casas esperando Cristo Jesus. E Jesus ele volta para muitas pessoas, né? Aquelas que partiu, que Jesus recolheu. Temos alguns pastores aí nessa Covid mesmo. Jesus está voltando todo dia, né? Todo dia, para algumas pessoas, Deus está voltando. Particularmente. Particularmente. Ele recolheu aqueles que foi muitos pastores na epidemia aí, foi muito levado aí. Mas assim, nós estamos no tema aqui, Apocalipse, o arrebatamento da igreja, 3 anos e meio, após 3 anos e meio, uma falsa paz, depois, o que nós temos daí para lá? Tem um tema também bastante, é o número da besta, né? O 666, né? Já colocaram o chip, né? Já colocaram já o chip como o número da besta, já colocaram o código de barra como o número da besta, já colocaram inúmeras situações. E ainda não aconteceu o número da besta. Ainda não aconteceu o número da besta, né? Mas uma explicação bem convincente que eu vi foi do pastor Rodrigo Silva, né? Cara, arqueólogo top mesmo. Sempre acompanho alguns vídeos dele. E ele deu uma explicação, porque
o texto de Apocalipse diz, né? Aquele que tem o número da besta, calcule o número, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Ó. Então, na explicação dele é o seguinte, é o número de um homem, pode ser, esse número pode ser uma votação, né? Porque na época em que talvez João teve essa visão, eles contavam as ovelhas, era pela quantidade de pedrinha, né? Passava 10 ovelhas e colocava 10 pedrinhas no bornal, né? Então, assim, para fazer uma eleição também, uma votação, né? Então, aquela pessoa, eles colocavam a pedrinha, né? E depois eles tinham a contabilidade daquelas pedrinhas. Então, o próprio texto diz, é número de um homem, e o seu número é 666. Agora, vale decifrar isso aí, se é 666. Mas é igual a gente falou, já saiu vários números, ou barra de código, chip, e esse número da besta, até hoje, não foi o real. O texto é bem claro, né, que a pessoa não vai poder comprar nem vender se não tiver o número, né, na mão ou na testa. Então, a marca da besta na mão ou na testa. Então, as coisas já estão se afunilando, os governos já estão, né, digitalizando, então o negócio está apertando. Tá vendo moeda digital, a pessoa que gostava de sonegar imposto, o negócio já vai apertando porque ele não tem como mais sonegar, porque o governo já está vendo, né? Como diz o leão. Então, as coisas já estão caminhando cada vez mais para a volta de Jesus e também para o acontecimento dessas últimas coisas. Igual o irmão também perguntou, o presbítero Eduardo fez a pergunta, tenho 3 anos e meio, né? Uma falsa paz, aquela paz, tranquilidade, entre aspas, depois vai vir a repentina destruição. E nós também temos que entender que os exércitos do mundo inteiro vai se levantar contra Israel, né? Vai se levantar contra Israel. Aí vai ser a outra. Já tem alguns aí vai acontecer a segunda fase da vinda de Jesus, porque a primeira fase dessa segunda vinda é para a igreja, mas a segunda fase da sua segunda vinda vai ser para Israel e para a manifestação dele, do Senhor Jesus, para todo o mundo. Isso é na batalha de Gog e Magog? Isso. O texto diz que o sangue vai ser tão, assim, vai ter tanto sangue que vai vir no freio dos cavalos. Uhum. Agora imagina onde está o freio dos cavalos. E, quer dizer, todas as nações se reunirão contra Israel. E naquele momento eles vão clamar. E aí Jesus vai aparecer no Monte das Oliveiras. E eles vão olhar. Em Apocalipse diz que eles vão ver aquele que transpassaram. Quer dizer, aqueles que eles transpassaram, aquele que eles mataram. Que eles vão ver os cravos, os sinais dos cravos na mão de Cristo. Em Apocalipse 1. Né? Todo olho verá. Né? Até aquele que eles transpassaram. Então ali eles vão crer que Jesus era o Messias, que eles realmente rejeitaram e eles vão se render aos pés de Cristo naquele momento. Eles vão reconhecer. Pessoal, o papo tá bom. Vamos deixar a segunda fase. Foi um resumão, né? Foi um apanhado, um resumo. Vai ter que ter a segunda parte, porque arrebatamento, né? Eu achei que você ia falar mais sobre Tessalonicenses, né? Também 1 Coríntios 15, 52 também fala. Uhum. Mas pra fechar, a gente fecha lá com... Vamos fechar essa aqui e vai ter a segunda parte, que aí o pessoal vai acompanhar. O pessoal vai lá, vai acompanhar para a gente fazer o resumo. Eu quero aqui agradecer a Deus, já primeiramente, presbítero Douglas, presbítero Keito, obrigado por ter aceitado aí, estar aqui no BritoCast, mais um programa abençoado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like lá, compartilha com seu amigo e vai ter a segunda parte. Beleza, pessoal? Abraço aí para vocês. Deixa aí uma palavra pro pessoal de casa aí. Então, pessoal, siga lá no YouTube, né? Teologando com Cleito Camargos. Vai ter vários vídeos. Estamos lançando lá devagarzinho, está engatinhando o canal. Então, como eu tinha falado pro Eduardo, vamos fechar aqui com 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Se é evangelizar, se é anunciar o nome de Cristo Jesus, se é falar do amor de Deus, né? Que o próprio Paulo também, em 1 Coríntios 13, lá no finalzinho, no versículo também 13 diz, agora só nos resta a fé,
a esperança e o amor. E o principal delas é o amor. Então, caminhe com esse objetivo de amar mais as pessoas, de ter mais compaixão com as pessoas, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, e deixa com as coisas na mão de Cristo Jesus, que nós vamos aguardar o arrebatamento da igreja, e creio que você também vai estar lá juntamente conosco. Deus abençoe. Presbítero Douglas, deixa uma mensagem para o pessoal de casa aí. Também quero agradecer essa oportunidade de estar participando desse podcast, juntamente com o presbítero Eduardo, meu amigo, juntamente com o presbítero Cleiton, o qual eu acabei de conhecendo hoje, né? E foi aqui falado, né, assuntos realmente de muita importância, né, para todos, que fala sobre o arrebatamento de Jesus e que nós devemos estar preparados, né, todos os nossos ouvintes, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então não tem outro caminho. Né? Se Jesus é a porta, o resto é atalho, o resto é parede. Né? Então o que nós temos que fazer realmente é se render ao Senhor Jesus Cristo e realmente esperar o arrebatamento da igreja, porque é um fato real. Né? Essa é a esperança da igreja. Porque a esperança do crente é servir e esperar. Né? Nós somos servos do Senhor e, como servos, nós temos que esperar o seu Senhor. Justamente, como diz no grego aporasia, né, que é o encontro, né, quando Jesus vier como um rei para receber os seus súditos, né, para buscar os seus súditos, aqueles que serviram, aqueles que esperaram Ele com fidelidade. Nós estamos perto. Pessoal, a gente estamos perto do caminho, a verdade está aí. Os acontecimentos estão acontecendo. Queria deixar um versículo aqui para nós começar o segundo bloco, então. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Esse fim aqui, será se é realmente o fim? Ou vamos deixar para o próximo, né? Pessoal, não se esquece, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe lá, manda pro amigo. Amém? Beleza, obrigado, pessoal.